acompanha comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 15, é um paralelo dessa história de Uzias, só que mais curtinho. Só que ele traz algo interessante aqui, que nós não lemos em 2 Crônicas. 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis 15. Só um detalhe, queridos. Ele é o rei Uzias, mas também chamado de Azarias. Tá? Ele tem o chamado dos dois nomes. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1, 2 Reis 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Até aí, você pensa, está resumido aqui tudo aquilo de bom que ele fez. Até aí você pode pensar isso. Mas aí a palavra de Deus nos faz aqui uma observação. Só teve uma coisinha que ele deu uma escorregada. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele só era permissivo com o povo pecar. Era só isso. É o que, resumidamente, está escrito aqui. Só que nós vimos que não foi apenas essa escorregada dele, digamos assim. Ele não foi apenas um rei permissivo. Ele foi um rei também, em dado momento, altivo. Então, duas coisas aconteceram com ele. Ele se tornou soberbo, altivo, e ele era permissivo. Não é que ele se tornou permissivo. Desde o início ele era permissivo. Porque a Bíblia diz aqui, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Era algo antigo. Não foi algo que o povo começou a fazer quando viu que o rei pecou. Não. Era algo que o povo já fazia e ele era permissivo. E muitas vezes, queridos, nós, nas funções que Deus tem confiado a cada um de nós, seja no nosso lar, seja no trabalho, na congregação, muitas vezes nós temos sido permissivos, irmãos. Numa boa, não dá tempo mais de nós sermos permissivos. Marido, você não pode mais ser permissivo com o erro, com o pecado dos teus filhos, da tua esposa. Você não pode ser mais permissiva. Se você está vendo que ele está afundado nesse pecado, você precisa alertá-lo gravemente em relação a isso. E especificamente o Senhor está falando agora da esposa que sabe que o marido está na pornografia. Deus está falando contigo. Você não pode ser permissiva. Você precisa alertá-lo, porque não dá mais tempo. Ele pode perecer, ele já está perecendo, ele já está morrendo. Nós não podemos ser permissivos e ver o nosso irmão aqui na congregação, errando, pecando. Deixa para lá, ele ouve a mesma pregação que eu. Não, irmãos. Se o Espírito Santo está alertando o seu coração, está te mostrando, você tem não só a autorização, mas você tem a direção de Deus, de você ser atalaia sobre o teu irmão e alertá-lo que a espada da lei está vindo sobre ele. Alerte, em amor, mas alerte. Não seja permissivo. Eu não posso ser permissivo. Nós não podemos ser permissivos. E ele não é que ele se tornou permissivo. Ele já era desde o início. O povo já fazia isso. O povo só continuou fazendo. E ele não fez nada. Deixou, permitiu. Até o ponto que preste atenção, irmãos, nisso aqui. Ele foi permissivo desde o início, permissivo. Até que chegou um momento em que ele via que o povo aqui queimava incenso nos altos, não queimava incenso ao Senhor, e o próprio povo não poderia fazer isso. Era função sacerdotal. Mas, dele tanto ver o povo queimar incenso, não era ao Senhor, ele chegou um momento, se o povo faz isso não sendo a Deus, eu vou fazer para o meu Deus, no local que é feito para o meu Deus. A permissividade dele o conduziu
a ensoberbecer, exaltar o coração e ele fazer aquilo que não era para ele ter feito. Você compreende? A tua permissividade talvez vá te fazendo acostumar com que aquelas atitudes pecaminosas são normais e quando você se der conta, você mesmo está pecando. Presta atenção. Abre o teu olho. Eu tive um sonho essa semana. Tive alguns, mas eu tive um que tem esse contexto aqui. Eu sonhei que, no sonho estávamos Rosana e eu. Nesse sonho, marido e mulher. Nesse sonho, a Rosana estava querendo baixar o aplicativo da Netflix. Eu acho que é um aplicativo que baixa. Eu nunca usei Netflix na minha vida, nem ela. Mas nesse sonho ela queria baixar o aplicativo da Netflix para acompanhar séries, conteúdos. E eu falando para ela, que absurdo! Como é que pode você querer, nesse tempo que nos resta, você querer ficar perdendo tempo com Netflix, ainda mais se contaminando? Não pode, para com isso e tudo. E aí, até que, de tanto ela insistir no sonho, tá bom, me dá aqui seu telefone, me dá aqui seu celular. E aí eu baixava o Netflix e no sonho tinha que digitar o número do telefone, igual no WhatsApp, né, e alguns outros aplicativos, digitar o número do telefone para receber um código e esse código autorizar o Netflix. Eu nem sei se é assim, mas no sonho era. Se você tinha que deliberadamente instalar, digitar o seu número de telefone, receber o código e digitar. Até que me daqui que eu vou fazer para você. Aí ela, não, eu mesma já pedi, o código já deve estar chegando aí. E aí eu vi o código, digitei. E assim que eu digitava o código para entrar no aplicativo Netflix, nós dois, no sonho, éramos transportados como que se para dentro do ambiente Netflix. E era como se fosse uma casa, e essa casa tinha um hall de entrada, e nesse hall de entrada tinha um corredor, e no fim não muito longo, e no fim do corredor tinha duas pessoas, uma de cada lado da porta. E aí, de repente, começa a avistar uma névoa negra vindo dali do final do corredor. E eu, na hora, eu discerni que aquilo era o diabo tentando nos enredar naquela situação. E eu falei, opa, se chegar aqui, eu vou repreender em nome de Jesus, o Senhor vai colocar uma barreira aqui, isso não vai nos atingir. Nesse meio tempo que eu estou preocupado em repreender aquela ação, no hall de entrada, tinha uma portinha para a esquerda, e a Rosana saía pela portinha para a esquerda. E nessa porta para a esquerda, ela teria acesso aos outros cômodos do lugar. Ou seja, no contexto ali do sonho, teria acesso aos conteúdos. E eu ali querendo repreender naquilo que eu vi ela entrar para a portinha e vindo a névoa, eu querendo repreender, no meu sonho, começo a avistar mulheres seminuas no sonho. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. E daqui a pouco eu era transportado para uma outra cena, onde tinha outras mulheres, mais seminuas ainda. Está repreendido em nome de Jesus. Aí eu acordei. E eu conversando com ela sobre esse sonho, e ela falou, amor, isso é muito claro. É um casal que está, um dos cônjuges está abrindo a guarda para tentar se entreter, e aquilo está trazendo contaminação, um cônjuge falando, não faz, não faz, não faz, mas de tanto insistir, os dois abriram a guarda. Estão sendo assolados. Eu falei, realmente. A permissividade, no contexto do sonho, que para mim é algo real de que está acontecendo com casais, é exatamente essa permissividade do rei Uzias. Ele permitiu, para ele virou normal. Ofereceu o incenso. Eu mesmo vou fazer. Eles fazem para os deuses deles, não é para Deus, de verdade, que não é no local. Eu vou fazer para o meu Deus. E aí pecou. Você compreendeu isso? Não seja permissivo, por amor ao outro e para que você também não se contamine. Só que aí, voltando, 2 Crônicas, capítulo 26. Volta para 2 Crônicas.
versículo 17 em diante. Então, primeiro, no 16, nós lemos que o coração dele se exaltou até se corromper e transgredir contra o Senhor, entrando no templo para queimar incenso no altar do incenso. Não era a tarefa dele. Aí, irmãos, o sacerdote vai tirar satisfação com o rei. Ele é rei, mas que negócio é esse? Não é bagunça, não. São as coisas de Deus. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, 80, para tirar satisfação com o rei. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, eu me lembro aqui de o embate de Pedro e Paulo, as epístolas nos relatando, né? E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Eles queriam botar o rei para correr. Sai daqui, rei, você fez loucura. Aí, irmãos, olha a atitude do rei. Ao invés do rei, puxa, realmente eu pequei, eu me exaltei meu coração, eu me corrompi. Olha a atitude dele. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele não aceitou a repreensão. Um rei que buscava ao Senhor, um rei que temia ao Senhor, um rei que buscava viver para a glória de Deus, ele não aceitou a repreensão e se indignou contra os sacerdotes, até que Deus o feriu com a lepra, até que ele ficou leproso. Aqui no texto, nós lemos, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote. Lá em 2 Reis, no capítulo 15, continuando o texto que nós estávamos lendo, a Bíblia fala que o Senhor o feriu com lepra. Então não foi, a lepra apareceu, Deus o feriu com a lepra, você vai ficar leproso por conta disso. Você vai ficar marcado por conta disso. E no texto que, vamos voltar lá, 2 Reis 15. Isso é muito grave, irmãos. 2 Reis, capítulo 15. Esse era o contexto do rei que havia morrido no ano da visão de Isaías. Só para você não perder o fio da meada. Versículo 5, a Bíblia diz assim, e o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Ele ficou leproso até a morte. Até a morte. Até morrer. Chega um tempo, amados, que a nossa permissividade se torna em exaltação do nosso coração, até nós nos corrompermos, a ponto do Senhor nos corrigir, nos disciplinar, e já ser tarde demais para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez você pense que, ainda dá tempo, ainda dá para eu aproveitar só mais um pouquinho. Não estou rogando praga não, mas você pode ter um ataque fulminante agora do coração e morrer. Um AVC
como eu já tive princípios dos dois. Você pode sair ali, indo para casa, e você ser atropelado, aconteceu um acidente. Sei lá, irmãos. Talvez hoje seja o último dia, a última chance que Deus está te dando, me dando, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Leve isso a sério. Eu preciso levar isso a sério. Nós muitas vezes não colocamos o nosso olhar no retorno de Cristo, mas se colocamos, às vezes colocamos erradamente, achando que todos nós estaremos vivos até o arrebatamento. Nós podemos morrer no meio desse caminho. E aí? Então que nós levemos isso a sério. E voltando para 2 Crônicas 26, versículo 20 em diante. O rei ele ficou leproso, certo? Não aceitou a repreensão, não aceitou a correção. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso, ele ficou conhecido como rei leproso. E Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. Esse era o contexto do rei. Se entende? Esse era o contexto do rei. Voltando para Isaías, capítulo 6,